Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao TDEU, o nosso canal católico. Aqui nós partilhamos conhecimento e experiências sobre a nossa fé. Se você ainda não segue o nosso canal, por favor, nos siga, ative o sininho, curta esse vídeo porque você vai ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Hoje, o nosso tema vai ser muito importante, a gente vai conversar sobre a catequese. E conosco temos uma convidada especial que eu vou apresentar já, depois da vinheta. É isso aí. Seja bem-vindo agora definitivamente ao nosso TDEU, a voz, a Deus louvamos, o nosso canal católico. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio uma catequista já de longa data, de muita experiência, que vai falar sobre a importância da nossa formação de iniciação cristã na Igreja Católica. Elaine Soares, catequista da paróquia Nossa Senhora da Conceição, da região episcopal Belém, Arquidiocese de São Paulo. Bem-vinda, Elaine. Eu que agradeço, Ander, pelo convite. E acho que mais do que uma convidada, uma amiga, uma irmã de caminhada, né? Quantas e quantas trocas já fizemos a respeito da nossa fé. Estou aqui de uma forma muito grata para poder contribuir com o canal e com a evangelização. Com certeza, partilhando fé e vida, né? nas nossas caminhadas, não só pastoral, mas também profissional. Elaine, conta um pouquinho para o nosso público quem é você, quem é a Elaine, quem é essa catequista que está aqui conosco? Bom, a minha caminhada de vida, né, porque fé e vida, elas são uma coisa muito única. Hoje, eu com 55 anos, né, posso dizer que a minha conversão definitiva, apesar de sempre estarmos nesse processo de conversão, né, mas definitiva como marco, a partir daquele momento em que eu realmente me coloquei à disposição da caminhada em Cristo, aconteceu há pouco tempo. Foi em 2020, época de pandemia. Então, mesmo tendo sido batizada na igreja, recebido os sacramentos, né, da comunhão, da crisma, o matrimônio, eu não tinha uma vivência realmente muito profunda da fé católica. E época de pandemia, né, o mundo virado, muitas das vezes fora do contexto de trabalho e a gente muito em casa, muito sem rumo. Uma das coisas que nos sobrou a fazer era assistir séries, né? Uhum. Era o nosso lazer. Dentro das quatro paredes. Confinados, né? E eu já vinha num processo muito interessante de busca pela verdade. Então, acho que aquele ditado que diz que quem busca acha, eu acabei encontrando realmente, a princípio, assistindo muito o canal da Lucilena Galvão, é uma professora da área da filosofia. E o próprio aplicativo, né, vai pelos algoritmos, vai te direcionando para outros vídeos relacionados. E aí começaram a aparecer para mim os vídeos da doutora Filó. E eu me encantei por aquilo que ela pronunciava, por aquilo que ela trazia. E eu passava, assim, horas e horas de um vídeo a outro, ouvindo e falava assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar da Igreja Católica e da fé católica de uma forma tão natural, tão profunda e tão devota. Aquilo realmente me encantou. E nesse meio tempo eu comecei a buscar, então, séries que tinham esse viés, né, do cristianismo, para poder ir aprendendo um pouco mais. Uhum. E uma das séries que eu acompanhava na época era Maria Madalena, ela estava no Netflix. E uma das cenas lá, é uma série muito longa, lá pelo episódio 65, né? Aquelas coisas assim bem... Maria Madalena está no Santo Sepulcro, à procura do Cristo, que quando ela chega após
ele ter sido colocado, né, na madrugada seguinte, ela vai lá, encontra a pedra aberta e onde está o meu Senhor? Alguém levou o meu Senhor? Ela se ajoelha ali e começa a chorar em busca do Cristo. E então ele aparece. Ele aparece para ela, ele estende a mão e ela, a princípio, não o reconhece. Ela fala, você sabe onde colocaram o meu Senhor? E ele a chama pelo nome, Maria. Quando ela ouve Maria, ela então eleva os olhos e ela vê o Cristo. Neste momento, eu não ouvi o nome Maria, eu ouvi o nome Elaine. E aquela mão estendida, aquele sorriso doce, aquele olhar amoroso me chamando. Eu estava deitada, Anderson, e eu me levantei e fui até a próxima TV, como se realmente ele estivesse. E ele estava presente. E eu estendi minha mão. Bom, esse foi o momento, vamos dizer assim, divisor de águas, né? Uhum. Naquele momento, eu me ajoelhei ali diante da TV e me coloquei a serviço do Cristo. E essa busca incessante pelo conhecimento dessa jornada, né? Ela é contínua e a cada dia a gente vai aprendendo mais coisas. E como que foi essa sua reaproximação com a igreja, com a comunidade? Imediatamente eu comecei a frequentar a igreja de volta, né? O filho a casa torna. E, detalhe, as missas estavam suspensas, né? Porque é época de pandemia, igrejas fechadas. E o padre, ele falava assim, olha, eu vou celebrar a Santa Missa, porque é a minha função, né, de manter o sacramento diário da Eucaristia em andamento. Então, as portas estão fechadas, não trancadas, estão fechadas. Nós não estamos abrindo ao público, não estamos divulgando, mas aqueles que estiverem aqui vão participar do sacramento. Eu não faltava um dia. Lógico que para eu poder retomar, eu passei, né, pela confissão, e foram anos de pecados confessados para poder realmente retornar com a alma purificada. Aliás, esse é um detalhe importante, né? Não basta você simplesmente falar, olha, eu quero voltar, depois de tudo, não estou aqui de cara lavada, vamos lá, como se nada tivesse acontecido, né? E algo muito interessante, porque quando você entende e vai de volta, né, à igreja e busca o sacramento da confissão, é lógico que por mais tempo que você esteja afastado e por mais que você vá confessar os teus pecados ali, você não vai confessar tudo de uma vez. A gente nem lembra de tudo. O Espírito Santo vai trabalhando e aí você fala assim, nossa, acabei não falando desse pecado. Aí já faz contato com o padre novamente, né, retoma. E o que é importante é que você está verbalizando para você mesmo aquilo que foi uma falha do teu percurso, um percurso de mundo e não de santidade. Então, quando você escuta, você faz essa autorreflexão para poder receber, né, esse perdão dado pelo próprio Cristo. Então, fui fazendo um processo também gradativo de confissões, fui participando da missa diária, Eucaristia diária, as portas fechadas, né? Isso era muito bonito, porque eram poucas pessoas dentro da igreja, a maioria das pessoas não saía de casa, e eu quis romper essa barreira do confinamento para estar participando da Santa Missa. E ali eu fui me aprofundando, fui me aproximando cada vez mais e me apaixonando por esse Deus amoroso e maravilhoso, né, que é Jesus. E esse chamado para você ser catequista, como que aconteceu? Então, quando a gente começa a se colocar novamente na igreja de uma forma muito entregue, comigo, ao menos, aconteceu assim, nos meus momentos privados de oração, onde eu fecho a porta do meu quarto e ali sou eu e Deus, e eu me ajoelhava diante do meu altar para fazer as minhas orações, eu passei por um processo que eu chamo de processo de purificação. Porque essa consciência dos pecados me entristecia muito. Eu falava, como eu fui capaz de cometer algo
que eu nem percebi o quanto estava me adoecendo espiritualmente. Então, nesse processo, eu realmente senti um arrependimento muito profundo. E eu chorava muito. Lógico, a gente tem percursos lindos, né? Muita história. Mas, especificamente falando dos pecados, eu me arrependia daquilo de uma forma tão profunda. E eu precisava pôr aquilo para fora. Só depois, então, a gente ia para a confissão, né? Porque primeiro vem o arrependimento. Então, eu chorava. Quando passava na minha cabeça que Cristo havia morrido por mim para purificar os meus pecados, isso também me trazia um processo assim de profunda tristeza, né? De eu ter esta responsabilidade em cada gota de sangue precioso derramada na cruz. Então, eu chorava. E isso acho que foi me lavando. E nessas conversas particulares, uma determinada oração, eu falava assim para Deus, porque também era um processo de entendimento, de aprendizado para mim, né? Eu falava, Deus, o Senhor é tão poderoso, Criador das coisas visíveis e invisíveis, de tudo que existe. Dá uma olhada como é que está o mundo hoje. Você tem poder para resolver tantas coisas. Por que você não resolve, por exemplo, a questão das drogas com a juventude? Por que você permite que os jovens façam isso, aquilo outro, que acaba trazendo para eles uma perspectiva tão adoecida de alma? Para que depois eles tenham que pagar isso de alguma forma. Acho que um pouco fazendo uma retrospectiva da minha vida, né? E meio que questionando Deus, por que Ele permite que tudo aquilo aconteça? E num choro contínuo, né? Uma palavra tua, Senhor, era capaz de mudar toda essa história da juventude? Por que o Senhor não faz isso pelos jovens? Até porque a gente tem filhos jovens, né? Então a gente clama pelos jovens do mundo inteiro, mas a gente... Foi uma conversão até um pouco revoltada. Acho que a gente passa por isso, sabe? Porque enquanto você não tem o conhecimento pleno, você questiona Deus, né? Você não permite que a vontade dele aconteça na tua vida logo de cara. Você... entende que a mudança da humanidade é responsabilidade só dele. Você não tem que fazer parte disso, né? E, enfim, depois de muito chorar, sempre vem um sono profundo de descanso. No dia seguinte, eu fui à igreja, como eu fazia essa caminhada diária, e o padre me chamou e fez assim, Elaine, vem cá um pouco. Eu quero que você seja catequista no próximo ano. Falei, eu? Catequista? Eu estou começando a aprender agora. Ele falou, não, mas a gente tem tempo até o ano que vem para te preparar e eu quero que você pegue a turma de jovens para evangelizar os jovens. Eu olhei para cima assim e falei, ok, Senhor, eu entendi a resposta. Passei por uma situação bem similar na minha juventude. Eu até conversei sobre isso com o Padre Aldo no primeiro episódio, né, de como que eu vim chegar até hoje aqui, né? Eu tinha uns 12 para 13 anos, tinha acabado de receber a primeira Eucaristia e fui questionar o padre por que não tinha um grupo para eu participar enquanto eu não estava no Crisma, enquanto eu não entrava na catequese de Crisma. Aí ele olhou para minha cara e falou, não tem? Cria. Faça você. E aí a coisa foi. Mas para mim caiu muito assim como uma resposta de Deus para as minhas orações. Quer dizer, você está me questionando por que eu não faço? Porque eu quero que você participe do processo de conversão destes jovens. Eu não vou fazer nada sozinho em todos os milagres enquanto estive encarnado, habitando a terra entre vocês. Todos os milagres eu pedi a participação da humanidade, né? Aquilo foi um entendimento, foi um susto, né? Mas eu me senti tão honrada. Falei, nossa, eu vou ter que estudar muito agora para que eu possa estar junto com esses jovens e minimamente fazer um bom percurso, uma boa jornada. Como eu sou pedagoga, como eu atuo com crianças, adolescentes e jovens,
o público era confortável, né? Sabia que haveriam alguns desafios, porque adolescente tem as suas peculiaridades, mas aceitei prontamente. Então, 1 ano depois da minha conversão, eu estava assumindo a primeira turma de Crisma, né, de jovens para Crisma. E foi uma alegria, foi um grande aprendizado, porque a gente está sempre aprendendo. Quantas coisas eu escuto e leio e estudo até hoje, eu falo, nossa, eu não tinha esse entendimento até então. O Espírito Santo vai trabalhando gradativamente à medida em que você vai criando, né, desenvolvendo consciência e vai tendo espaço para um novo aprendizado. Então, isso é muito bonito dentro da nossa igreja. Por mais que você leia e participe e esteja presente, o processo pedagógico ele é muito gradativo, né? Deus faz tudo na medida, tudo de uma forma muito harmoniosa, muito perfeita. Você falou que você é catequista hoje de Crisma, né? Para a preparação para o sacramento da confirmação do batismo, né? Mas a catequese, a iniciação cristã, ela começa um pouquinho antes, né? Explica um pouquinho para o nosso público como que se dá essa caminhada de educação na fé pela catequese. Sim, após o recebimento do sacramento, então, do batismo, né, nós temos os sacramentos de iniciação, que é justamente a catequese de crianças, né, que pode acontecer a partir de 7 anos de idade. Até aconteceu algo muito interessante há poucas semanas, de um pai de família que veio me perguntar sobre o que eu achava do filho iniciar aos 7 anos, porque o filho estava solicitando. E que ele e a esposa vinham conversando a respeito de deixar a catequese um pouco mais para frente, para não ficar tão distante da confirmação da Crisma. Que eles queriam, então, que a primeira comunhão e a Crisma fossem um pouco mais próximas. E que eles gostariam que a criança estivesse um pouco mais madura para ter o entendimento do que era a Eucaristia e não aos 7 anos. Que é um dilema que muitos pais vivem, inclusive. É um né? dilema, é um dilema. Olha, o meu posicionamento, e que ele é mediante também o entendimento da igreja, é que a criança, sim, a partir de 7 anos, ela já pode, né, passar por este processo inicial de evangelização, porque a evangelização ela não inicia só na catequese e nem acaba ali. Ela é contínua, começa em casa já muito antes, né? E vai precisar de uma continuidade. Os principais evangelistas são os pais. A igreja é o momento e é o espaço onde as famílias se encontram, onde você reforça a fé, onde você tem a sua vida em comunidade junto com os irmãos, mas é a pequena igreja doméstica que faz com que esta continuidade, este dia a dia seja fortalecido. Ensina os pequenos no caminho do Senhor, né? E dificilmente eles se afastarão deste caminho. Então, começa muito antes dos 7 anos e vai ter uma continuidade após os 7 anos. Então, eu sou muito a favor de que, a partir dos 7, a criança esteja, sim, já na catequese. E, por mais que não seja um entendimento racional, pleno, né? Pleno, eles têm um entendimento próprio da idade, e o Espírito Santo também trabalha. Então, eu vejo crianças aos 7 anos com forte desejo de fazer essa comunhão com Jesus. E aí vai muito também a influência da característica do catequista, da catequista, né? Que ser catequista também é uma vocação. Não basta querer, você precisa ter algumas características que são muito marcantes para isso. Né? Seja com a criança, seja com o adolescente, seja com o adulto. Né? Cada fala, cada estratégia didática ali vai precisar fazer a interatividade com aquele público que você está catequizando. Então, com criança, tem que ter muita brincadeira, vai ter que ter muita música, muita arte envolvida. E as crianças têm um aprendizado que é comovente
e abrangente, na verdade, dentro da perspectiva deles, porque eles espalham as boas novas, né? Sim. De uma maneira muito pura, muito bonita. Então, eles ajudam a multiplicar e a evangelizar junto. A própria casa, Sim. a própria turminha de escola, né? E de uma forma muito natural. Porque eles acreditam, de fato, naquilo que está sendo compartilhado com eles. E quando eles, aí falando não só de crianças, mas dos adolescentes, dos jovens também, quando eles realmente compram a causa, eles conseguem trazer outros coleguinhas, outros colegas, outros amigos de uma forma muito mais fácil que nós que somos adultos, né? E se você começa cedo e vai dando em casa essa continuidade, aos 14 é muito natural que ele queira buscar a crisma, que é a confirmação dos votos do batismo. Se a criança se afasta, então imagina lá aos 7 anos, ela fez a catequese, fez a primeira comunhão, e ela mantém a comunhão ali minimamente semanal, aos domingos, na Santa Missa. Aos 14 anos, se ela vai se envolvendo neste grupo da igreja, é mais natural que ela queira fazer a sua confirmação. O adolescente, ele já vem, né? Se ele não tem esse percurso de igreja, e ele vem porque, por uma questão, às vezes, por pertencer à Igreja Católica, mas não praticar a fé católica, isso se torna quase que um rito de passagem, algo meio socialmente necessário. Então, os pais não frequentam, mas eles mandam o jovem fazer a crisma. Eles vêm com muitas dúvidas, eles vêm com muitos questionamentos de fé. E são questionamentos lindos, né? E conforme você vai envolvendo e contando, e você vai desmistificando erros que o mundo vai colocando na cabeça deles, eles vão se engajando e vão buscando este caminho de santidade. Por exemplo, que tipo de questionamento que eles fazem? Por que a Igreja Católica é a igreja verdadeira? Quem disse que né, é na Igreja Católica que eu tenho que estar? Por que eu não posso morar com alguém sem me casar? Por que na Igreja Católica eu sou batizado quando criança, se Cristo foi batizado adulto? Que é um questionamento que muitas pessoas de outras religiões atacam a Igreja Católica com isso. Então, eu acho que certamente no convívio da escola eles devem ouvir muitas coisas, né? E eles começam a falar assim, poxa, mas é verdade. Porque a forma como é abordado muda a verdade de fato. E eles começam a falar, mas é isso mesmo. E por quê? E conforme você vai trabalhando esses temas, o primeiro encontro que a gente faz, assim, que dúvidas vocês têm a respeito da fé, da igreja, de Cristo, né? Quem diz que Jesus é mesmo Deus? Não foi só um homem iluminado que passou por aqui, assim como tantos outros. Eles trazem perguntas muito pertinentes e que a gente vai desmistificando e a gente vai aprofundando e vai fazendo uma jornada bíblica, né? E eu falo sempre que a nossa fé, ela, lógico, traz os evangelhos e o Antigo Testamento como uma base, mas não é a única. Nós temos toda a tradição da igreja, né? E, por isso, o catecismo sistematiza todo esse conhecimento que foi nos passado pelos apóstolos até os dias atuais. A igreja é guardiã deste conhecimento, porque a Bíblia foi escrita muitos anos depois, e até lá? Até lá foi a tradição da igreja que era passada pela oralidade, né? Então, a igreja é guardiã desses conhecimentos. Então, a nossa tradição, junto com a Bíblia, vai trazendo e desmistificando muitas dessas dúvidas que eles nos trazem. E eles vão compreendendo, eles vão sendo tocados também pelo Espírito Santo e vão se fortalecendo ao longo daquele ano de caminhada. E a gente vê jovens assim muito engajados, que se tornam acólitos na sequência, que se colocam a serviço da igreja, que participam de ministérios, né?
que entram para os jovens sarados e vão fazendo movimentos de juventude. Então, é muito bonito de ver a maturidade que eles alcançam no tempo da catequese para a crisma. Que bom. É muito bonito mesmo ver esse engajamento e saber que muitos dos nossos jovens aí, eles realmente estão passando por um processo de amadurecimento na fé, um processo de conversão. Porque muitas vezes o processo do crisma acaba sendo realmente visto como um rito de passagem só, e como um bispo lá no passado falou, né, ele brincou em uma determinada celebração de crisma, ele falou: espero que essa celebração aqui não seja a despedida do jovem da igreja com a bênção solene do bispo. Então é bom saber que ainda que temos uma catequese viva e que temos muitos dos nossos jovens aí engajados. Eu queria retornar com você. Você estava falando sobre a catequese de crisma, mas eu queria voltar um pouquinho ainda. Você citou que a catequese ela não é responsabilidade só da igreja e dos catequistas, mas dos pais, e aí eu estenderia também dos padrinhos. Mas a gente sabe que ser pai, ser mãe, não é fácil. Muitas vezes, principalmente os pais, mães aí de primeira viagem também. O que você recomendaria como catequista? De que forma que esses pais eles podem começar a fazer essa catequese com as crianças, mesmo antes que elas ingressem na preparação à primeira Eucaristia? Eu tive uma crismanda, hoje crismada, né, no 2º ano como catequista, que me despertou algo muito interessante nesse sentido. Primeiro, de uma família extremamente católica, um pai teólogo, inclusive, né? E que compõe uma família sem colocar limitações à vinda dos filhos, à vida. Então, eles são em 6 filhos. E é lindo de ver na igreja, porque senta o pai, a mãe e os 6 filhos juntos, então eles ocupam um banco inteiro. E ela falou assim: sabe, Elaine, meu pai e minha mãe nunca leram para mim contos de fadas. Nós tínhamos, quando criança, um livro que se chamava 365 Histórias de Santos. Eu conheço a história de todos os santos. Eu me inspirava não na Cinderela, mas em Santa Teresa d'Ávila. Meus irmãos se inspiram, e eu hoje sou a mais velha, eu conto o mesmo livro e as mesmas histórias para os meus irmãos pequenos. Eles se inspiram, não no Peter Pan, né, mas em São João da Cruz. E nós entendemos a santidade e a vida desses santos como um modelo de vida para nós. Então, olha que bonito, né, uma mudança de paradigma, onde você fala de pessoas de uma vida real, que imitaram a Cristo e que buscaram ter uma vida no mundo, mas fora do mundo, com um olhar voltado para as coisas do alto. E isso de uma forma lúdica para que a criança entenda também, de uma que forma não seja uma lúdica. coisa chata, né? E eu tenho visto hoje um movimento com as crianças, por exemplo, ao invés de participarem fantasiados do Halloween, que é uma festa anticristã. E que muita gente acha que não há mal nenhum em que não há mal nenhum. né? Num dia antes da festa de Todos os Santos, né? Então, não é por acaso que essa festa acaba sendo celebrada no dia 31 de outubro, porque dia 1º é a festa de Todos os Santos. Então, por que puseram o Dia das Bruxas um dia antes da festa de Todos os Santos, né? E nas igrejas, este ano, inclusive, aconteceu, foi muito bonito, as crianças foram à missa, participar da missa, fantasiados de santos, o seu santo preferido. Então, eles não participaram no Halloween, porque as famílias não permitem que seus filhos se vistam de bruxa, de diabo, de zumbi, mas eles foram vestidos de santos. Então, tinha Carlo Acutis, Madre Teresa de Calcutá, Nossa Senhora Aparecida, né? Fizeram no altar ali um enfileirado de santinhos. Mas eles estavam assim tão felizes com aquela roupa. Então, veja, da forma lúdica, seja com a leitura de um livro, seja cantando uma música,
Hoje existem tantos materiais, revistinhas, né? Tudo que vai trazendo para a criança uma vivência do que é a fé católica e do entendimento da verdade. E o papel dos padrinhos nisso tudo? Porque, infelizmente, nos últimos tempos, a gente tem visto o padrinho de batismo como um personagem ali ilustrativo. Você escolhe uma pessoa que você gosta muito para ser o padrinho, seja um amigo, seja uma amiga, seja um parente, mas tem se perdido um pouquinho esse sentido do que é o ser padrinho. E o padrinho, onde fica nessa história? Então, eu fiz muitos encontros para preparação de pais e padrinhos para o batismo. E uma das coisas que a gente falava para os pais, prioritariamente, assim, escolham bem os padrinhos dos seus filhos. Porque o batismo não é também um evento social. Não é para fazer bonito, né? É um momento muito importante como sacramento para a vida cristã. E os padrinhos, eles são os pais espirituais. O padrinho não é o melhor amigo. O padrinho, primeiramente, ele precisa ser católico. Porque ele é o pai que vai fortalecer a fé católica, a fé que você está escolhendo para o teu filho. No batismo, é o pai que diz, eu escolho isso para o meu filho. E é nesta fé que eu acredito e vou educar a minha criança. E é aí que entra o padrinho. Porque ele é o pai espiritual. Ele vai colaborar, né, laborar junto, para que esta fé se desenvolva. Então, não é só o meu melhor amigo ou a minha irmã, ou seja, quem for, que não tem esta prática da fé cotidiana. Como é que você vai ensinar aquilo que você não vive, que você não não sabe, vive, né? que você não acredita e que você está distante. Então, a importância de você escolher o padrinho, e isso eu falo para os crismandos também, porque aí você tem o teu momento de escolha do padrinho de crisma. Ai, mas o meu padrinho de batismo foi minha mãe que escolheu, foi meu pai. E eu não tive esse acompanhamento espiritual pelos meus padrinhos de batismo, porque acontece uma escolha muitas vezes inadequada. Eu falo, então, agora é a tua chance, né? De escolher alguém que vai poder pegar na tua mão e continuar com você, porque justamente quando a gente finaliza os encontros de crisma, é onde começa o teu serviço na vida adulta. Né? Na tua maturidade cristã, é a hora que você diz o seu sim para você dar continuidade. E aí, quem vai estar do seu lado para te apoiar? A catequista está, mas de uma forma mais informal, porque ela agora está com uma outra turma. O padre também está à disposição. Mas é aquela pessoa que vai dar a mão e vai te aconselhar, vai te orientar. Então, realmente precisa ser muito bem escolhido, né? O padrinho e a madrinha. Certo. Falamos aí sobre a catequese de primeira Eucaristia, a confirmação do batismo, né, que aí o jovem, né, ele vai ali realmente assumir a fé dele, mas também a gente tem a fase adulta. E muitos adultos não passaram por esse processo de catequese. Muita gente está conhecendo a Igreja Católica agora, não teve essa oportunidade, ou praticava outras religiões, ou não praticava nenhuma religião, ou se afastou durante muito tempo da igreja e não participou dos sacramentos. Existe vez para essa turma? Totalmente. As igrejas estão muito abertas a isso. Então, da mesma forma que a crisma dos jovens acontece, a catequese para a crisma dos jovens acontece na linguagem para os adultos, né? E muitos adultos vão para esta catequese sem batismo e sem a primeira Eucaristia. Então, faz uma catequese que vai dar conta de todos os sacramentos iniciais. E essa catequese ela é diferenciada, né? Ela não é separada da catequese de primeira Eucaristia e a catequese da confirmação, né? Não, é uma única catequese. Lógico que pode, aí dependendo da igreja, o padre direcionar para uma quantidade de encontros X ou Y, de acordo com cada paróquia. Umas podem ser mais estendidas, outras menos, né? É uma deliberação própria. Mas vamos dizer que possa haver uma média aí de 1 ano de preparação em que você vai se preparar para a primeira comunhão, para a crisma, e se você não for batizado, você vai ser batizado para que você faça parte dessa comunidade cristã. Então, você vai receber cada um dos sacramentos,
mas a preparação do adulto ela acaba tendo um teor mais aprofundado pela própria maturidade, Sim. pelo próprio entendimento, né, e questionamentos que esse adulto vai trazer para a sua preparação. Acontecem debates muito interessantes, né? O último ano eu tive uma turma de adolescentes jovens, a partir de 14 anos, e fizeram parte alguns adultos. E foi uma experiência muito interessante, porque eu precisava mesclar uma linguagem que fosse do entendimento dos jovens e, ao mesmo tempo, não deixasse o adulto achando aquilo muito superficial, né? Então, como contrapor nas duas linguagens para contemplar os dois públicos. Mas foi uma experiência muito interessante, porque acho que a gente conseguiu subir um pouquinho a profundidade dos jovens e, ao mesmo tempo, os adultos colaboraram e conseguiram fazer o aprofundamento que precisavam para esta confirmação de fé. Bacana. E como que as pessoas elas fazem para entrar na catequese? Vamos supor, a pessoa não está participando da vida comunitária ou não tem ali a informação. O que eles falam? Eu quero colocar meu filho na catequese de primeira Eucaristia, ou eu quero mandar minha filha para o Crisma, ou eu mesmo quero me inscrever para a catequese de adultos. Como eu faço? Bom, a primeira sugestão é que você busque uma paróquia próxima, né, de algum local onde você ou mora ou trabalha, que seja de fácil acesso, porque a gente precisa buscar algo que nos facilite, né, na parte da integração a essa comunidade, e vai buscar as informações de acordo com a disponibilidade daquela paróquia. Normalmente tem custo ou não? Não tem custo. Pode acontecer, por exemplo, na Crisma, nós fizemos ali um rateio entre os crismandos, porque a gente quis comprar uma camiseta para o dia da Crisma, mas a catequese em si, custo nenhum. Havia uma taxa que a gente precisava pagar para deslocamento do bispo no dia da Crisma, mas normalmente algumas paróquias até assumem esse custo, né? Quando o participante não pode, de alguma forma, contribuir, a própria paróquia assume esse custo. Ou alguns que puderam contribuir um pouco mais, cobriram o custo daquele que não podia. Então, é algo assim bastante flexível e sempre muito combinado, né, com os participantes. Mas, a princípio, não há custo nenhum. E se tiver, a comunidade ajuda? Ajuda, a própria igreja ajuda, né? O importante é que realmente a pessoa interessada queira fazer parte, faça esse movimento, né? Se deixe ser movido pelo Espírito Santo, experimente. Se alguém que está assistindo a gente agora tem o desejo de se tornar um catequista, o que é necessário? Se colocar a serviço, né? Vai ao encontro do padre, da sua paróquia, compartilhe esse desejo. Muitas vezes, eu, por exemplo, mesmo deixei esta última turma à vontade para que eles pudessem se manifestar na vontade, né, de participar como catequista junto comigo. Muitas das vezes têm essa preocupação de dar o primeiro passo sozinhos e não darem conta, né? A igreja sempre fala que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E eu senti isso muito claramente na minha vivência. Eu não me sentia totalmente capacitada, mas eu fui escolhida. Teve um chamado. E aí eu fui em busca. E eu fui me percebendo sendo capacitada ao longo da jornada. Hoje eu convido as pessoas para participarem comigo, então elas se tornam catequistas junto, né? Um crismado recente vai ilustrar, por exemplo, os nossos encontros. Ele falou: o meu dom não é o dom da fala, da oratória, eu não quero, no encontro, poder fazer toda esta apresentação verbal que você faz. Mas eu percebi que ele desenhava muito bem. Falei: você ilustra os encontros? A gente pode fazer duas coisas, ou um material didático para cada encontro, ilustrativo, para que isso possa, para quem é mais visual, não é tão auditivo, poder ter um entendimento a partir da sua arte, ou a gente pode fazer uma representação gráfica ao vivo na hora. Então, conforme a gente vai no encontro falando, conversando, levantando e debatendo, você fica
com o teu painel virado, e você vai desenhando, fazendo um mapa mental. No final do encontro, a gente vira e todo mundo tem um resumo ilustrativo. Ele topou. Então, este ano, a gente vai ter mais esse recurso ali no nosso encontro. Alguns outros querem participar como apoiadores, como auxiliares, um primeiro ano, para aprender, para poder pegar ali um pouco mais de experiência, para que num próximo ano, então, possam assumir uma turma sozinha. Então, as paróquias têm aí diversas formas, né, de oferecer essa oportunidade do serviço. E é lógico que a gente que é catequista, a gente sempre ganha muito mais, né, pela graça de poder compartilhar o que a gente sabe, do que realmente a gente consegue ensinar. Então, é muito bacana se colocar nessa disposição de evangelizar, porque as bênçãos são muitas no caminho. Que maravilha. Para a gente finalizar, eu vou te pedir 4 mensagens curtinhas. Uma para as crianças, uma para os jovens, uma para os pais e uma para os catequistas. Muito bem. Então, vamos lá para a criançada, né? Peça para o papai, peça para a mamãe levar você à igreja para que você possa começar a sua catequese brincando com outras crianças, aprendendo com histórias belíssimas, para que você conheça esse Jesus maravilhoso, o anjo da guarda, os santos da nossa história, né? E você se encante com tantas coisas maravilhosas que a Igreja Católica pode trazer para a tua vida. Para os jovens, jovem, você que tem tantas dúvidas e que quer, de alguma forma, ter mais entendimento, busque também na igreja a oportunidade de participar de encontros para a Crisma, para que você cresça, você se torne um adulto na fé e você possa fazer uma escolha consciente daquilo que você quer como um ser espiritual. Todos nós somos seres espirituais, né? E precisamos nos entender no mundo nessa perspectiva. Então, vai buscar, você vai encontrar outros jovens, vai fazer amizade, vocês vão poder cantar, vocês vão poder ver filmes juntos, tantas coisas incríveis que acontecem e que você vai gostar demais. Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Para os pais, mantenham seus filhos na igreja. É muito mais fácil construir do que reformar. Não deixem seus filhos crescer sem a fé, sem Cristo, porque o mundo em si está trabalhando muito forte para desviar o teu filho para o outro caminho. Então, seja você mais guerreiro na proteção dos teus filhos. Não deixe para fazer isso quando não dá mais tempo. Antecipe-se. Então, reforçando, construir é mais fácil do que reformar. E padrinhos, abracem o teu afilhado, assumam esta missão junto com a família, junto com os pais, porque nós temos sede de almas, né? Nós queremos ser família no céu. Então, a gente sabe que a vida aqui é pequena, passageira, e a eternidade, olha, gente, que a eternidade é tempo para dedéu, né? É bastante. A gente quer que ela seja feliz, que ela seja no céu, que ela seja diante do Todo-Poderoso. Então, se empenhe, se coloque realmente a serviço e faça essa jornada com o seu afilhado, que vai valer muito a pena. E para os catequistas? Catequistas, sejam criativos, né? Vamos nos aprofundar bastante na fé com os nossos jovens, com as nossas crianças, mas diversifiquem, tragam coisas realmente que motivem a participação, debatam bastante entre catequistas as possibilidades, as estratégias, porque os encontros precisam ser vivos, os encontros precisam fazer com que não só o sacramento seja recebido, mas que esta criança, este adolescente, este adulto se engaje na vida da igreja, que eles realmente possam servir. Ali é só o início da jornada. Então, usem a criatividade, peçam realmente que o Espírito Santo venha e haja em vocês, para que vocês sejam
o melhor instrumento na vida destas pessoas. Maravilha. Elaine, obrigado pela sua partilha, obrigado pelo seu tempo. Você que nos acompanhou até aqui, esperamos que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com aquela família que não está tão presente assim na vida da igreja, com os seus padrinhos, com os seus vizinhos, enfim. Compartilhe com toda a sua comunidade, os grupos do WhatsApp estão aí, os nossos e-mails estão aí. Pode compartilhar, curta esse vídeo, acompanhe o canal que você vai estar ajudando a gente a evangelizar. Esse foi o Tedeu, a voz, a Deus louvamos. Até logo.